Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para assistir essa aula EAD do curso de Teologia para Agente Pastoral. Você que quer saber mais sobre esse curso, entra na internet lá, digita curso de Teologia para Agente Pastoral. Você vai cair dentro do site da Arquidiocese e lá vai ter todos os caminhos para você entrar em contato com o curso. Tem telefone, tem e-mail, tem tudo lá para você que tem interesse de saber mais sobre esse curso. Curso esse que já existe há 25 anos e a nossa festa foi adiada para o ano que vem devido à pandemia. Mas entra lá, vai conhecer um pouco do nosso curso. Se tiver bastante interesse, entre em contato para saber quando vai ter a próxima turma. A nossa aula, nós estamos estudando Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e com o objetivo hoje de estudar a última aula, a sexta de 6 aulas que nós vamos dar. Mas antes de mais nada, vamos rezar, vamos pedir a Deus para que Ele interceda para o fim dessa pandemia. Vamos rezar pelos doentes, pelos contaminados, por aquele que ainda não tomou consciência que deve ajudar o outro. Hoje, em especial, eu vou pedir para a professora Cleide fazer a oração para nós nessa dedicação de hoje. Jesus tem certeza do amor do Pai e da sua presença constante em cada acontecimento. Por isso, ele afirmou que o mistério da cruz era também sinal de amor. O que para os outros viria a ser escândalo, para ele foi ocasião de testemunho, porque ele mesmo foi desprezado e falou da rejeição dos discípulos e da recusa da verdade do Evangelho. Mais que uma mera repetição de fatos ou uma adivinhação, as palavras de Jesus indicam que em cada tempo o Pai, respeitando nosso livre-arbítrio, está disposto a ser aceito ou recusado, amado ou não. A mudança que acontece em nós e não em Deus, porque tudo é parte do seu projeto de amor e para nós basta saber isso. Amém, amém e amém. Quem não conhece a Cleide ainda vai ter a oportunidade de ver outros vídeos, né, outras aulas com ela. Ela dá várias disciplinas também, disciplinas dessa primeira parte que nós chamamos da parte bíblica. Então hoje nós vamos estudar o último livro do Pentateuco, das leis de Moisés. Esse é o 5º livro e o último livro dessa ordem de 5 livros, né? Então Deuteronômio, para nós cristãos, ficou o nome como segunda lei. E para os judeus, né, na Torá, ficou Devarim, que quer dizer palavras. Então, o nome do livro para nós, Deuteronômio, quer dizer segunda lei. Mas os judeus, não, eles chamam de Devarim, esse livro, palavras. Tá? Então, nós já estudamos Gênesis, desde a criação, mostrei para vocês que tinha 2 criações, passamos lá pela nova renovação com Noé e chegamos em Abraão. E nós estudamos que Abraão é o pai das 3 maiores religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O cristianismo e o judaísmo com a descendência de Isaac, e o islamismo com a descendência de Ismael. Então, depois de Isaac, vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. A nossa descendência vai passar por Jacó. E nessa passagem lá do 26, do Gênesis 26, 5, a gente vê que Deus já tinha as normas, os estatutos, e é mostrado, falado para ele, assim como falou para Abraão, ele mostra lá para Isaac. Jacó, por sua vez, vai ter 12 filhos. Desses
12 filhos, José, é vendido para o Egito como escravo. Mas ele acaba se tornando governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. E quando houve uma grande fome na região, como José tinha preparado o Egito para suportar isso, a família dele, Jacó, seu pai e seus irmãos, vão para o Egito. Esse momento termina o livro de Gênesis. Termina o livro que vem falando da família de Abraão. A partir desse momento, o livro começa a falar de um povo. Então é a família de Deus, agora é o povo de Deus. Mas depois de 400 anos, esse povo fica escravo no Egito. E é tanto pedidos que Deus ouve o clamor do seu povo e escolhe Moisés para libertar esse povo. E Moisés sai com esse povo do Egito e começa a caminhada no deserto. Vai até o Monte Sinai. Cria-se a Páscoa, que é na saída do povo para o Egito, que cria o tabernáculo, a tenda, né? Já no finzinho do livro do Êxodo, e cria principalmente a aliança de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nesse momento, termina o livro de Êxodo e começa o livro de Levítico. No livro de Levítico, vai acontecer justamente essa orientação, né? Vai orientar esse povo que depois de 400 anos vivendo ali no Egito, já não sabia as normas, os estatutos do próprio Deus. Então, através de Moisés, é passado N normas, N estatutos, de como esse povo deve ser diferente dos outros povos. Como esse povo monoteísta, de um único Deus, vai seguir daqui para frente. No fim de todas essas normas, começa o livro de Números. Tá? Então, partindo do Monte Sinai, aonde eles tiveram essas normas, esse povo caminha e vai chegar até Moabe, na divisa do Rio Jordão, para entrar na terra prometida. Moisés manda 12 espias para conhecer a terra, um de cada tribo. Quando eles voltam, mostram que é realmente uma terra onde corre leite e mel. Há espigas maravilhosas, cacho de uva tem que ser carregado por 2 pessoas. A terra é maravilhosa. Mas já existia pessoas na terra. E esse povo não acreditou que Deus seria capaz de vencer esses povos para entrar na terra prometida. Então começa esse povo que estava próximo de entrar na terra, vai começar a caminhar no deserto, e vai se passar 40 anos caminhando do deserto, até que toda essa geração morra. E somente dessa geração, Josué e Caleb, que vão entrar na terra prometida. Nem o próprio Moisés vai entrar na terra prometida. Com o fim dessa geração, a gente vai chegar no livro do Deuteronômio. Quando eu falo que ele é a segunda lei, porque na realidade eu estou falando lá em hebraico, né? Esse livro vai ter o nome Estas São as Palavras, que é o início do texto, né? Devarim, né? E a palavra Deuteronômio, ela seria mais correto
como ela sendo uma cópia dessa lei. Seria uma cópia da lei. Esse nome seria mais correto do que a segunda lei. Na verdade, ela é mais uma cópia. Por quê? Como eu falei, essa primeira geração que recebeu do Levítico essas leis, essas normas, essa geração morreu, essa geração passou. É uma nova geração e ainda não entrou na Terra Prometida. Então, esse livro do Deuteronômio vai relembrar principalmente quase tudo da lei que vem de Levítico e uma parte do Êxodo. Uma parte do Levítico também já vem do Êxodo. Então, essa segunda lei seria mais correto para nós entendermos como sendo uma cópia dessa lei, que é uma cópia da lei, justamente para que todos relembrem de tudo que ficou no passado. A gente não pode esquecer que é uma nova geração. Então, nesse livro, Moisés vai fazer 3 grandes discursos, que é justamente explicando para essa nova geração as leis que os seus pais já tinham visto em Êxodo e, na maior parte, em Levítico. Então, o livro de Deuteronômio, ele vai falar muitas coisas que já estão lá no Levítico ou já estão lá no Êxodo também. Então, a relação desse povo com Deus, a gente pode definir com essas 4 coisas no livro do Deuteronômio. Primeiro, a fidelidade, que vai falar justamente que Deus ele quer ser o Deus único desse povo e quer que esse povo tenha ele como Deus único, né? O monoteísmo, né? Então, Deus é exclusivo. Não existe outro Deus. A gente vai ver sobre a santidade, principalmente no que vai se falar do auxílio desse sacerdote em relação à conversa do povo para com Deus e de Deus para com o povo. Ainda bem representada por Moisés, né? É o primeiro sacerdote. As bênçãos e advertências, elas se cruzam nesse livro. Porque tudo que Deus abençoa é para que o povo continue no caminho de Deus. Que esse povo seja diferente dos outros povos. Que esse povo carregue em si o amor, o respeito e o temor a Deus. Toda vez que esse povo não faz isso, ele carrega as advertências, as maldições, como que vai trazer no livro propriamente dito. Esse livro é uma repetição básica do Êxodo e principalmente do Levítico. E lá no finzinho, a gente vai ver só um pouquinho disso, ele vai narrar a morte de Moisés. Fato esse que não é narrado antes. É lógico, se ele narra a morte de Moisés, a gente já começa a entender que não foi exatamente ele que escreveu isso. Mas como eu já expliquei no passado, vai tendo os acontecimentos, depois vai ter a redação final. Depois alguém vai colocar isso no livro. Mas a gente vai ver como que esse livro surgiu. Ele simplesmente... em qual momento que aparece isso. Então, quando a gente fala de Moisés, agora dá para a gente definir a vida toda de Moisés, né? A gente pode resumir ela da seguinte forma. Moisés viveu 40 anos na corte, né? No castelo, lá com os egípcios. Ele aprendeu a ler, a falar, a esculpir, né? Tudo dentro da corte. Por quê? A princesa é a mãe de criação dele. Então ele aprendeu tudo isso dentro da corte egípcia, né? Depois, quando ele vai para o deserto, ele vai passar mais 40 anos cuidando de rebanho, ele casa, né?
tem 2 filhos e Deus vai ter um contato com Deus aqui. Ele vai conversar com Deus, a sarça ardente, vai voltar, né, libertar o povo do Egito, por mais 40 anos vai conduzir esse povo até a terra prometida. Mas vamos ver por que ele não chega lá. Então, sempre quando eu falo isso, todo mundo quer saber por que Moisés não entrou na terra prometida. Na verdade, tem várias passagens que vai impedir Moisés de entrar na terra prometida. Mas uma delas, a gente vê lá em Números, né? De 1 a 13, que vai falar justamente dessa passagem aqui, ó. O pessoal estava com sede, né? Estava pedindo água. Aí, o que acontece? Ao invés de falar a rocha, ele aferiu. Ou seja, Deus disse para Moisés o quê? Vai lá, fala com a rocha. Mas Moisés não obedeceu. Moisés levantou a mão e bateu, feriu a rocha 2 vezes com a vara, né? O seu caso bateu 2 vezes. Então o texto mostra que Deus não precisa de Moisés. E que também o texto mostra que ele, né, não depende. Ele quis mostrar que não depende de Deus. E bateu na rocha 2 vezes para sair água. Isso demonstra o que da parte de Moisés? Uma falta de fé, uma falta de credibilidade de Moisés em relação a Deus. Ele teve que bater para acreditar que isso ia funcionar. Mas não só isso, né? Essa é a passagem que mais conhecemos, mas se eu pegar em Êxodo também, logo que Moisés desce, né, ele vai quebrar as tábuas da lei. Ele vai arremessar elas no chão, né, as pedras, e elas vão quebrar ao pé do monte. Essa atitude mostra a raiva que Moisés estava contra o povo. Né? O povo tinha feito um bezerro de ouro, tudo. Moisés foi buscar as leis e quando volta, essa desobediência total. Então, Moisés fica com ira, fica com raiva do povo. E mais uma vez, né? Deus não havia ordenado para que ele fizesse isso. Teve um maior trabalho para fazer essa tábua da lei e Moisés simplesmente quebrou. E principalmente a gente pode falar do Êxodo 32. Né? O que acontece? Esse é um dos motivos mais graves, né? O que acontece? Moisés pediu que Deus riscasse o seu nome do livro. Por quê? Para perdoar o pecado do povo. Se não, riscar o nome dele, né, de Moisés, do livro que tem escrito. Então Moisés estava com raiva do povo e queria o perdão desse povo como se mandasse que Deus, ele queria mandar em Deus e pediu, o próprio Moisés pediu para que riscasse o nome dele. Vocês podem conferir depois nessas passagens, você vai ver que nesses 3 casos, a falta de fé de Moisés em relação a Deus. O povo reclamava, o povo resmungava, mas muitas vezes Moisés também reclamava, muitas vezes Moisés também retrucava a Deus e falava certas coisas que acabavam fazendo com que ele não entrasse na terra prometida. Quando eu falo do Deuteronômio, a passagem mais famosa, mais conhecida que nós temos é o chamar Israel, né? Então, nesse momento, vamos ouvir essa musiquinha. Eu acho que a maior parte já conhece. Mas é o que eu falei lá no começo, né? Através da música, muitas vezes, a gente vai estudando as Bíblias com
essas lindas letras de músicas que são feitas. Shema Israel. Essa passagem mais conhecida desse livro, né? E uma das principais orações dos judeus até hoje. Tanto nós como os evangelhos normalmente utilizamos esse canto porque a gente quer que Deus escute, né? Escute Israel. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma das guerras. A aula passada eu falei sobre o domínio babilônio, que ele dominou 100% as 12 tribos, né? Tanto o pessoal do norte como o pessoal do sul. Foi todo mundo dominado pelos babilônios. E os babilônios, eles pegavam toda a elite e levavam lá para a Babilônia e cuidava dessa elite lá. Ela é escrava, mas não um escravo igual nós conhecemos que teve aqui no Brasil. É um escravo que estava no jugo, né? Tinha que pagar os tributos, eram vassalos, né? Do rei, né? Do rei da Babilônia. Isso vai durar 50 anos. Mas depois veio o Império Persa, destrói o Império Babilônio, né? E se manda todo mundo de volta. Além de mandar de volta, ele vai reconstruir o templo. Tá? E é importante a gente saber disso mais para frente. E é reconstruído esse templo. E esse povo começa agora a cuidar desse templo. Mas antes de tudo isso, teve um outro império
que é o Império Assírio. E esse império começou a conquistar tudo daqui, de lá de cima, lá do sul, do norte, né? Foi conquistando tudo do norte em direção ao sul. E esse rei vai conquistar toda essa parte azul, que é onde vai dividir as 12 tribos. 10 tribos vão ser formados aqui no sul e 10 tribos vão ser formadas aqui no norte e 2 vão ser formadas no sul. Judá e Benjamim vão ficar no sul e as outras 10 aqui vão ser conquistadas pelos assírios. Há muitas explicações porque isso acontece. Mas a mais plausível de todas é que quando o rei chegou numa cidade aqui próximo, que eu vou falar para vocês no próximo slide, ele teve um problema que o pessoal começava a conquistar próximo do país dele. Então ele teve que voltar para Nínive, né, a capital da Síria, para não ser dominado lá. Então, no que ele volta, ele não conquista o pessoal do sul. Mas o interessante é 2 coisas. É que aí que vai dar essa divisão, porque todo esse pessoal aqui foi conquistado. E como eu falei, cada guerra, cada imperador tinha um sistema de conquista. Os assírios faziam o seguinte: eles pegavam todo esse pessoal aqui e dividem em 6 partes. 6, guarda bem essa quantia. Ele divide em 6 partes. Então, dividido em 6 partes, 5 dessas 6 partes é levado para outro lugar. E cada uma dessas 5 é colocado em 5 outros lugares que eles conquistaram. E desses 5 outros lugares que o assírio conquistaram, ele pega esse povo e traz para cá. Então, o que acontece aqui? Vai existir 6 povos, tudo misturado. Religiões diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, comidas diferentes, tudo. Tudo daqueles 6 povos diferentes. Então, até esse povo, a língua diferente, até esse povo se organizar e provocar uma revolução, vai demorar muitos e muitos anos. E até então, os assírios fica dominado toda essa região e as outras regiões. Todos eles passam a ser vassalos dos assírios, ou seja, todos eles vão pagar tributos para o rei e vão ter dificuldades de se unir para combater o rei. Então, é onde vai dar essa grande divisão. Vai ficar o reino de Israel, né, que é o reino do norte, com a capital Samaria, e o sul que eles não conquistaram, né, não chegou aqui no sul, vai ficar com a capital de Jerusalém, também conhecido como Reino de Judá, e também conhecido como Reino do Sul. É onde vai ter a grande divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Vocês vão ver bastante isso quando for falar de profetas, vocês vão precisar saber isso. Mas eu quero mostrar isso para vocês lá no Novo Testamento. Mais para frente lá eu vou mostrar para vocês o que acontece nessa divisão. E muitas vezes a gente usa a Bíblia, lê o texto e quer fazer uma interpretação fundamentalista. Isso vocês vão cansar de ouvir. Então eu vou mostrar para vocês o que isso aqui tem a ver lá com o Evangelho de João depois. Mas aqui para nós é importante a gente saber que agora ficou dividido em 2 grandes partes. Tanto a parte de Israel, né, como a parte de Judá.
Se você for hoje tá no Museu de Israel, né? Isso aqui é uma estela. Estela. Não é estrela, não, é estela mesmo. É uma pedra mais ou menos do tamanho de uma porta, onde é escrito toda a conquista do rei. Foi o filho do rei Assírios que escreveu. A tradução não existe ainda a tradução 100%, porque faltam alguns pedacinhos. Então, essa é a tradução literal do que tá lá. Mas o que interessa para nós aqui, ó, é justamente isso, ó, que ele conquistou vários reinos, né, conquistou mais de 70 reis nessa viagem que ele fez, tá? E parte dele foi o quê, ó? Ele conquistou, não dá para ler perfeitamente, mas é Jebuião, porque é filho de Acabe, né, ó. Depois ele vai conquistar Acaz, né, que é filho de Jeurão, que também é rei, né, todos eram rei, e todos eles são o quê? São da casa de Davi, né? Todas essas 10 tribos são da casa de Davi. Então ele conquistou esse pedaço. E que importância tem isso? Arqueologicamente falando, esse é o artefato mais antigo que tem sobre a Bíblia, né? Vai falar sobre a casa de Davi. Ele conquistou esses reis, que eram reis do norte. Na verdade, ele conquistou tudo, as 10 tribos do norte. E onde foi isso, né? Foi nessa cidadezinha aqui que ele parou. Megido, Mequido, depende da tradução. Por quê? Quando a gente fala de guerra, a gente está acostumado a assistir televisão que em 5 minutos o pessoal vem, invade e conquista tudo, né? Derruba as paredes, mas na verdade as guerras não eram desse jeito, tá? Só para você ter uma ideia, no ano de 66, quando o Império Romano queria invadir Jerusalém, foi 4 anos para invadir. Por quê? A primeira coisa que se faz em uma cidade é cercar essa cidade para que não entre e nem saia nada. Ou seja, se essa cidade vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar tudo nessa cidade. Então eles vão ser obrigados a sair e fazer a batalha lá fora. Esse é o método mais usado em quase todas as operações. Não pense que eles chegavam e invadiam o lugar lá em 1 minuto e acabou. Isso é o que a gente assiste em filme. Mas as guerras demoravam anos. Então cercavam uma cidade e ficava mais de anos para conquistar. Mas tinha um problema muito sério aqui. Essa cidade ela é autossuficiente de água. Ela tinha um rio subterrâneo que já é explorado pelo povo aqui do Reino do Norte. Então, esse povo não teve problema de falta de água. E por maior que fosse o exército assírio, ele não conseguiu invadir essa cidade. Se ele conseguisse, ele ia continuar descendo, né? Ele já estava próximo de Jerusalém e ia conquistar o pessoal do sul também. Mas, posso dizer graças a Deus, né? Ele não conseguiu. Não que não conseguiu porque não teve força, ele não teve tempo. Por quê? Estava sendo invadido a capital, né? Então ele voltou para defender as suas terras, principalmente lá da capital. Não valia nada a pena conquistar aqui e perder Nínive, né? A cidade principal dos assírios. Então vamos lá. Para mim saber sobre o livro do Deuteronômio, eu preciso ler lá em Reis 22, 23, 24 e 25, que vai falar sobre Josias. E quem é Josias? Josias,
é uma das poucas pessoas que é 100% elogiada. A gente tem Jesus, né? Que a Bíblia não fala nada de defeito de Jesus, João Batista, Maria, talvez mais um ou outro que não me... Mas Josias também. Por quê? Porque Josias é um menininho. Ele tinha 8 anos. Ele tinha 8 anos quando passou a ser rei. Por quê? Com a morte do seu pai, quem assumiu foi ele. No Brasil aconteceu parecido com Dom Pedro II, né? Mas voltando aqui, ó. O que que acontece? Com 8 anos, se criou basicamente um parlamento formado de quem? Dos sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles que escreviam essas páginas, né? Como eu falei, toda essa parte do Pentateuco tem os traços, né, da tradição sacerdotal. Então, esse rei, na realidade, principalmente no começo, ele é só uma figura. E o próprio parlamento, vamos dizer assim, que é formado pelo sacerdote, iam decidindo as normas desse povo. E o que que acontece? Vai falar que Josias, né, mas é a decisão desse, pediu para fazer uma reforma total no templo. Total. Quebrar todos os ídolos que tinha no templo, todos os outros deuses. Por quê? Ele sabia que o Deus, eles, os sacerdotes, sabiam que é o Deus único. Né? Eles acreditam em um único Deus. Mas com o passar do tempo, foi se criando vários e vários outros deuses de outros povos e levado para o templo. Por quê? Você lembra lá que eu falei que 5 outros povos vieram para a região? Então eles trouxeram também os deuses deles. Então no tempo de Josias, se quebrou, se reformou totalmente o templo. E um dos sacerdotes que estava reformando, o que que ele achou? Ele achou o livro do Deuteronômio, a segunda lei. Você tem dúvida? Lê lá. Reis de 22 a 25, né, os capítulos. Vai contar justamente essa história, aonde ele acha esse livro. E aonde depois ele vai proclamar o livro do começo ao fim, né? E vai falar que esse livro vai ser usado a partir de agora, porque é uma cópia da lei, falando lá do Levítico, né? Falando lá do livro de Levítico e parte do Êxodo. Então, esse livro retrata isso, e ele é encontrado, esse livro, nessa época. Então, ele exerceu o ministério por 32 anos. E eu vou falar como age o rei no outro slide. Mas interessante é isso. Ele tinha os sacerdotes que auxiliavam ele como governar o país. Por isso que foi uma época excelente e por isso que sempre na Bíblia vai falar bem de Josias. E o que a Bíblia tem de mais diferente de todos os livros da época é que a Bíblia tentava mostrar como as pessoas falhavam. Mostrou como Moisés falhou, Abraão, Isaac, Jacó. Ia mostrando as falhas de todos eles. Se pegar no Novo Testamento é a mesma coisa, né? Pedro vai negar 3 vezes, né? Filipe não vai acreditar que é possível, com 2 pães e 3 peixes, alimentar tudo aquele povo. E todos os outros, né? Como eu falei, exceto Jesus e mais alguns, ele vai relatando. Todos os outros livros é o escrito para falar sobre alguém, e esse alguém que tinha mandado escrever o livro. Então ia falar sobre um rei, eu não ia falar mal do rei, né? Ia falar sobre um imperador, eu não ia falar mal do imperador. E assim sucessivamente. A Bíblia não. A Bíblia tenta mostrar como as pessoas são normais.
elas erram, elas falham, elas lutam, elas pedem intercessão, elas rezam. Pessoas normais, igual a nós. Então, voltando aqui, ó, justamente essa passagem maravilhosa que tem em Deuteronômio vai mostrar como que um rei deve agir, né? Então, o rei jamais deve multiplicar o número de cavalos. Não pode esquecer nunca, nunca. O rei nunca pode fazer com que o povo volte para o Egito, que o povo volte a ficar escravo, né? Todos, né? O rei não deve aumentar essa cavalaria. E Javé diz, né? Nunca volte por esse caminho, né? Nunca volte ao Egito, nunca volte à escravidão. Tenha o povo sempre nessa liberdade. E você vai ser um rei por muito tempo. Não acumule riqueza, né? Não acumule ouro, prata. Quando subir no trono, a primeira coisa que você faz é escrever um livro para ser uma cópia dessa lei, né? Dessa lei. Uma cópia para você rezar, falar ela todos os dias, para você guardar as palavras de Deus, né? Onde vai estar os estatutos e colocar esses estatutos em prática, de modo que não levantar orgulhosamente em cima dos seus irmãos, né? E todos esses mandamentos, você não deve desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Tá? Isso vai prolongar os seus dias de reinado e com os seus filhos no meio do povo de Israel. Então, acho que nossos governantes deveriam de ler essa passagem aqui, Deuteronômio 16, 20, né? Então, a pessoa está lá para cuidar do povo. Ela não está lá para ficar rica. Não está lá para engrandecer. Não está lá para que os outros sirvam. Qual vai ser o rei dos reis? O rei dos reis veio morrer no seu lugar. Ele veio dar o seu sangue para perdoar o seu pecado. É assim que tem que ser o rei. E não um rei que queira aumentar o número de cavalos, o número de mulheres, a quantidade de dinheiro. Pelo contrário, o rei tem que escrever essa lei e ler ela todos os dias, colocar em prática. Né? Não ser orgulhosamente maior do que os seus irmãos. E nunca desviar da lei, nem para a direita nem para a esquerda. É assim que o Deuteronômio vai pedir para que as pessoas... vai pedir para os reis agir. Nunca levar o povo de volta para a escravidão. Nunca levar o povo de volta para o Egito. Então, várias passagens tem nesse livro que vai falar sobre o profeta, né? Então, se eu pegar, por exemplo, ó, Deuteronômio 18, 15, ele diz o que, ó? Javé, seu Deus, fará surgir diante dos seus irmãos um profeta como eu. Estou no Deuteronômio, né? Eu é Moisés. Em meio de vocês. E vocês o ouvirão. Então Moisés, como eu já falei, Mateus vai falar que que Jesus é um tipo de Moisés, né? A tipologia. Por isso que ele faz aquele, coloca José para levar o menino para o deserto, e Jesus vem do deserto, assim como Moisés vem do deserto. Por quê? Está escrito na lei, né? Que vai vir um novo profeta. Só para ficar mais claro ainda, se eu ler o último versículo do livro do Deuteronômio, ele vai falar o seguinte, ó. Em Israel nunca mais surgiu outro profeta como Moisés. Então, naquele tempo, não teve outro profeta como Moisés. Teve profeta, teve Jeremias, teve Isaías, teve Elias, Eliseu, Amós e muitos outros. Mas não como Moisés, que conhecia Deus face a face. Ninguém igualou em todos os sinais
todos os, todos os prodígios que Moisés fazia, né? Mediante a realizar conta, foi contra os faraó, os que fez na terra, né? Que fez no caminho do deserto. Ninguém se igualou a Moisés na mão forte, em todos os grandiosos e terríveis que foi realizado a olho de todo o povo de Israel. Então, nesse tempo, não vai ter outro profeta como Moisés. O grande profeta está para vir, mas ainda não chegou. Aí a gente lê, por exemplo, lá em João. Aí já passou esse tempo. Ó. Então, lá em João 6,14, ele diz assim, ó, as pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado. E disseram, este é mesmo o profeta. Está vendo? Ele não fala, esse não é um profeta, ele fala, o profeta que deveria de vir do mundo. Então, está se referindo aqui. Eles estão perguntando se Jesus é o profeta, não é um profeta, não é qualquer um. Isso a gente vai ver em outros lugares, em João mesmo, lá no próximo capítulo, ele vai falar novamente, né, no capítulo 7, ó. Ouvindo essas palavras, alguns disseram no meio da multidão, de fato, este homem, está falando de Jesus, né, só você ler um pouquinho antes, é mesmo o profeta. Então, o Novo Testamento vai mostrar várias vezes que o profeta prometido pelas Escrituras, quem é? É Jesus. Jesus é o profeta, não é um, não é outro, igual teve vários outros, ou um qualquer, mas ele é o profeta, aquele prometido no livro do Deuteronômio, na lei de Moisés. Então, se eu falar em Deuteronômio, essa passagem aqui, ó, todo mundo vai lembrar, né? Porque a partir desse livro, toda a Bíblia vai ter várias repetições. Quando eu falo do Novo Testamento, ela tá, nem sei dizer quantos, mas ela tem uma enorme quantidade de coisas do Deuteronômio. Por exemplo, eu vou ler essa passagem, só o finzinho dela aqui, ó, e vocês vão saber já o que eu estou falando, né? Ó. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Qual que foi a tentação de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E, para completar nessa tentação, ele ainda vai falar que isso está onde? Está nas Escrituras. Que Escrituras? O Deuteronômio. Então, Jesus e o diabo sabiam que estavam aqui. Tá? Por isso que ele vai citar. Né? Eu peguei em Lucas, tem outros também. Mas ele vai citar essa passagem dessa tentação de Jesus. Ele vai buscar nas Escrituras. E o que é a Escritura? Nesse caso aqui, é o livro do Deuteronômio. Mas sempre estou falando do Pentateuco. Tá ok? Só para vocês terem uma ideia da importância que tem o livro do Pentateuco. Quando Jesus é condenado, ele é condenado por quê? Né? O motivo básico que Jesus é condenado, porque ele perdoava ao sábado, e só quem pode perdoar ou pode fazer coisa ao sábado é Deus. Ninguém pode fazer nada ao sábado. E ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Então, esse é o motivo. É lógico que por trás disso estava, se ele fosse Deus, ele tomava conta do templo e não precisava do sacerdote ou do sumo sacerdote. Então, ele não queria isso. Vamos ver o que fala no Deuteronômio 21. Vai falar justamente isso. Ó. Pensa comigo.
quero condenar Jesus à morte. Para mim condenar Jesus à morte, eu tenho que condenar ele de modo que todo mundo entenda que ele não é Deus. Já pensou, eu vou condenar Deus à morte? Então, qual a morte que vai ser escolhida para Jesus? Todo mundo fala, foi escolhida a cruz porque é a pior morte que tem. Pode até ser que seja a pior morte que tem, mas o motivo que Jesus foi escolhido para morrer na cruz está aqui em Deuteronômio. Olha o que diz aqui, ó. Se um homem sentenciado à pena de morte foi executado e suspenso a uma árvore, seu cadáver não deverá permanecer na árvore durante a noite. Você deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois quem é suspenso torna-se um maldito de Deus. Desse modo, vocês não tornarão impuro o solo que Javé, seu Deus, lhe dá como herança. Então, todo aquele que é suspenso de uma árvore, ele é maldito de Deus. É o que diz o livro do Deuteronômio. É por isso que é por isso que fizeram Jesus morrer na cruz, porque queriam que se cumprisse o que está aqui. No entanto, o que acontece é justamente ao contrário, né? Depois vocês podem ler a carta aos Gálatas, né? Mas esse pedacinho que eu vou colocar para vocês, ó, ele vai falar disso aqui e por que Jesus morre, que ele vai morrer pelos nossos pecados, né? Se um homem sentenciado à pena da morte foi executado e suspenso a uma árvore, está repetindo lá, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Você deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois quem é suspenso torna-se um maldito de Deus. Desse modo, você não tornará impuro o solo que Javé, seu Deus, lhe dá como herança. É igualzinho, né? Aí ele vai explicar, ó. Paulo vai contar para a gente. Ó. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz, quem praticar os preceitos da lei viverá por meio dela. Então, a lei vale para você que tem a lei. É o que eu falei já nas aulas passadas. Os 10 mandamentos, para vocês têm que estar acima disso. Mas não acima no sentido que se você cometer um desses pecados, você não vai receber a penalização dele. Mas você tem que estar acima dele com amor. Se você ama, essas leis se tornam pequenas, muito pequenas. Jamais você vai cometer, porque é uma que está muito acima das outras. Então, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós. Como diz as Escrituras, que é essa aqui, né? Ó, maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso acontece para que em Jesus Cristo as bênçãos de Abraão se estenda para quem? Para todo mundo, os pagãos. E para nós recebemos pela fé o Espírito prometido. Só e somente, só o Espírito do Senhor veio no seu coração, no coração de todo mundo, após a morte, ressurreição e elevação de Jesus. Somente aí que o Espírito desce e está dentro de você hoje. Então, Paulo vai explicar justamente por que Jesus morreu dessa maneira. E por que os judeus queriam fazer isso? Os judeus queriam provar que ele não é o Filho de Deus. Porque esse é o motivo maior que incomodava os judeus. Porque se ele é o Filho de Deus, ele que vai tomar conta do templo. E todos os sacerdotes vão perder a sua hierarquia, né? E eu quero falar para vocês agora uma coisa importantíssima. Vocês lembram lá que eu falei lá
o reino do norte foi conquistado pelos assírios e ele dividiu em 6 partes. Vocês lembram? Dividiu em 6 partes. Quando eu leio a história da Samaritana, quem não conhece pode pegar João 4. Pode ler o capítulo todo, mas a parte que vai falar da Samaritana é do 3 ao 43. Você acha em João, né? Só em João, essa passagem da Samaritana e do samaritano que está caído, que vai cuidar da pessoa que está caído lá, você acha em Lucas. Então, João, ele é bem novinho. Então, essa cultura judaica não entrou em João. Então, João fala dos samaritanos. Numa boa. Lucas, ele não é judeu, né? Lucas, ele é grego, ele não sabe nada, ele não tem a cultura judaica. Ao contrário, é o livro que vai ter mais uma cultura ocidental do que oriental. Então, Lucas não tem problema nenhum de falar dos samaritanos. Mateus e Marcos, não. Ele já tem dificuldade de falar dos samaritanos. Por quê? Porque esse povo foi dividido em 6 partes, 5 outras partes entrou, é a filha de um judeu casando com de outra nacionalidade, acabou se misturando todo esse povo lá do norte. E o pessoal do sul aqui acabou criando brigas justamente por causa disso, principalmente por causa disso. E um dia Jesus, caminhando, ele vai para Jerusalém, mas ele está de frente com a Samaria. Ele tem que atravessar a Samaria para continuar indo para Jerusalém. Todo judeu dá a volta, não passa na Samaria, nessa época, né? Eles não passavam na Samaria, mas Jesus não. Jesus falou, não, aqui é mais perto, vamos passar. E passou. E parou no poço de Jacó, que Jacó fez para o seu filho José. Né? E até naquele tempo ainda tinha água. Mais de 1.400 anos entre Jesus e José lá. Então tinha água. E Jesus parou para tomar água e veio uma mulher que veio e Jesus pediu para que ela desse a água para ele beber. No entanto, ela falou, você é judeu, né, que é do sul. Não sabe que nós, samaritanos, lá do norte, não conversamos? Aí Jesus vai falar, né, que a água que ela vai pegar para beber acaba, mas a água que Jesus vai dar para ela beber não acaba. Ele está falando do Deuteronômio, né? Justamente dessa passagem. Mas, vamos em frente. Aí terminou a conversa, ela vai voltar, Jesus fala, vá, né, contar para as pessoas. Aí ela pega e fala assim, eu não tenho marido. E ele vai completar, sim, você tem 5 maridos e nenhum é seu. Todo mundo fala que essa mulher é o quê? Tem 5 homens e é uma prostituta. E o texto não fala nada disso. Esses 5 maridos que Jesus fala que essa mulher tem, é os 5 povos que entrou na Samaria e fez a mistura dessas raças dos samaritanos. Que os samaritanos também são judeus, né? São aí, é uma parte, só que todo esse povo, ele misturou com os outros povos. É os filhos deles casando com os outros 5 povos que tinha. Então, quando João fala essa passagem, ele está se referindo a Samaritana, a Samaria como um todo, não como uma mulher. Isso aqui é uma figura de linguagem que João usa para falar justamente desse acontecimento, quando os assírios entraram e dominaram todo mundo do reino do norte, né, que é o reino da Samaria, né, o reino de Israel, que a gente conhece, que é onde tem a Samaria como capital, foi dominado por esse povo e entrou 5 novos povos e misturou tudo com esses povos.
Então, nessa passagem, não tem nada a ver com prostituta. Tem a ver justamente essa passagem que a gente lê na divisão lá do Deuteronômio. E para terminar, eu gostaria de falar para vocês que todo ano tem o mês da Bíblia. Tá? E cada ano no mês da Bíblia, isso no Brasil, né? Cada ano se estuda um livro. Em 2020, esse ano, nós vamos estudar o livro do Deuteronômio. Então, a igreja pede para que esse ano a gente lê esse livro. E vai ter justamente esse tema, Deuteronômio 15, 11. Abre a tua mão para o teu irmão. Ok? Então fica com Deus, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado do curso. Eu mando a prova depois, na segunda-feira. Amém.